Melhorou agora a microfonia? Pronto, ótimo. Pronto, resolvido então. Era uma configuração aqui do programa que estava capturando o áudio do desktop e jogando. Tá? Muito bem, agora vamos iniciar a aula. Como eu falei, como eu estava dizendo na podcast, eu expliquei a todos. Primeiro, eu queria saber dos comentários se vocês gostaram do podcast, se deu certo, se eu continuo com essa proposta, além do material escrito, que eu vou publicar o material escrito ainda essa semana, tá certo? Acho que hoje, daqui a pouquinho eu boto alguma coisa escrita, porque eu não posso utilizar todo o material, até porque eu vou utilizá-lo na próxima disciplina de Design Web, que vai ser no próximo módulo, tá? Esse ruído, infelizmente, eu não tenho como tirar, porque o computador que eu uso do IFRN, ele não tem o microfone, eu uso o microfone embutido, ele não... todos os fones de ouvido que eu tentei plugar nele, não funcionou o microfone. Aí eu não sei exatamente o porquê, aí eu, enfim. Tá? O podcast, eu dei um trabalhinho para fazer, eu tentei colocar uma música, deixar bem interessante, para não ficar só minha voz falando assim. Tá? Então eu pretendo continuar com a proposta do podcast, pretendo continuar gravando toda sexta-feira e publicar o podcast toda sexta-feira, explicando sobre a disciplina, principalmente para adiantar a parte teórica, tá, da disciplina. Mas voltando ao assunto, como eu falei no podcast, essa disciplina que eu vou passar hoje é uma introdução. Por quê? Porque é importante que vocês saibam conceitos de design web. Tá bom? Para você não ficar, para que vocês não fiquem perdidos quando eu começar a explicar sobre as tags, sobre CSS. Tem muita gente aqui, como eu disse, que sabe produzir websites, tem outras pessoas que não têm noção nenhuma de como produzir ou do que é até uma tag HTML, tá? O que é HTML. Então eu tenho que normalmente nivelar todo mundo no mesmo nível, por baixo, já que até agora eu acredito que vocês não tiveram nenhuma disciplina relacionada a desenvolvimento para a web, e essa seja a primeira disciplina que vocês entrarão em contato com a produção de websites. O áudio está baixo, eu vou tentar aumentar o áudio aqui para ver se fica melhor, tá bom? Para não ficar muito alto. Pronto, acho que agora melhorou. Para aquelas pessoas que têm dificuldade com HTML ou nunca produziu, até que não sabe o que é, eu vou começar do zero. Vou começar iniciando com o HTML básico. Só que nós só temos uma semana, essa semana, para isso. Ontem eu publiquei 2 lives que eu já tinha feito para outra disciplina de design web, explicando o que é HTML, como produzir o site e tudo mais. Mas hoje eu vou fazer aqui novamente mais ou menos as mesmas coisas que eu fiz naquela outra live, só que eu vou dar um direcionamento melhor aqui para vocês, tá bom? Eu vou tentar ser breve e explicar o mais próximo possível do que eu puder aqui, sem ultrapassar assim, um nível de conhecimento e sem também encostar na outra disciplina que veremos no próximo módulo, que é a Design Web, tá bom? Então vamos hoje iniciar aqui uma coisa bem simples. Primeiro eu vou falar sobre o HTML. Primeiro vamos explicar basicamente, vocês entenderam como funciona a internet lá, eu falei que tem os servidores, e os servidores eles entregam os dados com pacotes de dados e tudo mais, eu acredito que isso aí ficou claro para todo mundo. Mas o HTML foi uma das primeiras propostas da internet. Quando foi feita a internet basicamente era para troca de e-mails e alguns sites. Os sites ele utilizava texto puro mesmo, que a gente chama de texto cru, tá? Que é um texto puro, sem nenhuma formatação, não tem negrito, não tem itálico. E ele utilizava basicamente texto puro no início da internet. E daí alguém teve a ideia de fazer uma linguagem de marcação. O que é uma linguagem de marcação? Justamente para dizer em que parte do texto o texto vai ser negrito, para fazer um texto itálico, fazer um texto rico, e não um texto cru e puro. Um texto rico, como no Word, que tem negrito, tem itálico, tem cor da fonte, tem título e por aí vai. Então, essa proposta do pessoal que estudou e fez, surgiu e convergiu para a produção de uma linguagem de marcação. Isso foi chamada de linguagem de marcação, que é HTML, justamente quer dizer hipertexto, que é Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto, que é o texto rico. Tá? Então, o texto rico é aquele que eu falei com negrito e tudo mais.
Então, para isso, eles desenvolveram um browser que é o interpretador de texto rico, de texto hipertexto, tá? Como é que funciona? Eu vou explicar basicamente como o browser funciona. O browser pega o hipertexto, ele traduz o hipertexto para configurações do texto. Por exemplo, traduz aquela tagzinha, que é tag, quer dizer etiqueta. É uma etiquetazinha que você coloca para dizer que aquela parte do texto ali é em negrito, aquela parte do texto ali é um cabeçalho, aquela parte do texto ali ela é itálica, aquela parte do texto ali, enfim. E aí você vai fazendo, montar aqui uma tabela, uma lista, e aí você vai fazendo e montando o website, você colocando essas etiquetas, ou tags em inglês, essas etiquetas, para que você tenha uma noção de o que é o que dentro do hipertexto, tá bom? Então vamos iniciar. O browser ou o navegador, ele vai pegar aquele texto, o hipertexto, ele vai ler aquelas tags e vai traduzir aquilo ali em um texto, em um texto visual formatado. Tá? Vamos ver mais ou menos como isso funciona. Eu gostaria que se vocês estiverem acompanhando pelo computador, quem tiver com Windows abre o bloco de notas, quem tiver com Linux abre o Gedit ou qualquer editor de texto que possa utilizar um texto puro, quem não tenha texto de formatação, tá? No caso do Windows, ele utiliza o bloco de notas. Eu estou usando o Windows aqui na disciplina. Eu gostaria que vocês abrissem um bloco de notas. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, tá? Com o bloco de notas, vou mostrar. Se eu vir aqui no bloco de notas e digitar qualquer texto, vou digitar um texto simples aqui. Pronto. Olá, meu nome é Eric Bergamini. Pronto. Se eu vir aqui, digitar esse texto simples e salvar, vou salvar aqui no desktop. Salvar como área de trabalho. Tá aqui. Botar aqui meu site.html, que é a extensão do site web, tá? A extensão do site web é HTML. Aí uma coisa interessante, você vai notar que aqui o documento de texto ele está no formato .txt. Se eu salvar aqui do jeito que está, ele vai salvar meu site.html.txt. Então eu tenho que mudar isso daqui, eu não posso deixar assim. Eu mudo para todos os arquivos. Agora, se eu salvar, ele vai salvar como HTML, tá bom? Vou salvar aqui, ó, já apareceu aqui, ó, com a marca do navegador do Chrome, que é o navegador padrão aqui do meu computador. Então vou clicar aqui no Chrome, 2 cliques, e ele vai abrir aqui, ó, meu site que eu acabei de criar. Olá, meu nome é Eric Bergamini. Tá? Olha aí. Agora eu vou fazer uma coisa bem interessante aqui, que vai meio que dar um problema, vocês vão ver. Se eu vir aqui e inserir outra frase. Acho que é Programação de Sistemas da Internet, o nome da disciplina. Sistema para a internet. Se eu vir aqui e simplesmente salvar o Ctrl S, já que já foi salvo daquela maneira, eu só preciso dar o Ctrl S aqui. Pronto. Ctrl S, salvei. Vamos ver aqui, vamos carregar. Olha só, botei meu nome, um espaçozinho e coloquei o texto de novo. Olha só o que aconteceu. Ele ignorou esse espaço. Por quê? Porque o HTML, ele ignora o espaço. O browser, ele ignora todo e qualquer espaço que seja inserido aqui. Eu posso colocar um espaço aqui gigantesco. Eu posso botar um espaço de 3 linhas o espaço. Se eu salvar, Ctrl S, vir aqui, não vai fazer diferença, porque o HTML, ele ignora os espaços e as quebras de linha. Ah, professor, mas como é que eu faço espaço então no HTML? Aí eu vou utilizar as tags de espaço. No caso do HTML, o espaço é esse símbolozinho do i comercial e o NBSP ponto e vírgula. Tá? Isso aqui é um espaço em HTML. Se eu colocar, por exemplo, 3 desses, ou espaço 1, espaço 1, espaço 1, eu estou dizendo que é um espaço, 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 espaço.
O HTML só reconhece um espaço entre os caracteres, tá bom? Venho aqui, salvo, e ó, ele reconheceu agora os espaços. Olha só que legal. Pois muito bem. A gente criou aqui uma página HTML básica utilizando o bloco de notas. Agora vamos utilizar outro programa. Eu acredito que todos tenham baixado, instalado o VS Code. Ele é fácil de instalar, você baixa lá no site que eu publiquei. Eu acredito que eu tenha colocado no site da disciplina, se não coloquei, vou colocar agora. Você dá 2 cliques lá no arquivo do VS Code, next, 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 instalou. O VS Code está funcionando, tá? Vou abrir aqui o VS Code para a gente começar a produzir um site HTML com o VS Code. Tá bom? Deixar aqui o... Demora um pouquinho para abrir, mas funciona. Pronto. Tá um novo aqui. Que era o podcast de computadores que eu tinha feito. Muito bem. Agora vamos iniciar um site em HTML com o VS Code. O que eu vou fazer? Primeiro, o site HTML ele tem uma tag, que é a tag HTML. Essa é a primeira tag. Essa é a primeira tag do HTML. Uma tag é caracterizada por isso daqui, ó. Tem um maior que, ou menor que, aí a tag, depois, desculpe, um maior que. Tá? Esse maior, o menor e o maior. E dentro tem o nome da tag. A tag do HTML é HTML. Tá? A tag do HTML é simplesmente HTML. Só que uma tag, ela tem um conteúdo. Muitas tags, algumas tags podem não ter conteúdos, mas a tag do HTML ela tem conteúdo. E como é que eu faço para inserir o conteúdo dentro da tag? Eu tenho que ter a tag de abertura, eu também tenho que ter a tag de fechamento. Fechamento é esse menor que a barra, tá? Aí eu boto HTML. Ou seja, essa aqui é a tag de abertura ou a etiqueta de abertura e a tag de fechamento ou etiqueta de fechamento. E entre elas eu coloco o meu conteúdo, tá? Olá, me chamo Eric Bergamin. Vou salvar aqui no desktop de novo como HTML. Vixe, aqui tem muita coisa. Pronto. No meu site novamente. Vamos ver meu site aqui. Olá, me chamo Eric Bergamin. Ótimo. Mas agora ele é um site HTML. Existem várias outras tags no HTML. Aqui eu vou mostrar algumas tags que são as principais e as básicas. Tá? É o HTML. Opa. O bom do VS Code é isso, tá vendo? Eu coloco aqui ó, a abertura, ele já deixa colorido, tá vendo? Não fica preto e branco como no bloco de notas. O VS Code já fica tem uma coloração, ele separa as tags, é bem interessante. Uma tag, vou botar uma tag aqui que é a cabeça do site. E ele já fechou o VS Code, é muito bom por isso. Ele já fecha, não preciso ficar fechando todas as vezes as tags. Uma cabeça. E meu site também vai ter um corpo. Ou body em inglês. Uma cabeça e um corpo. O que é a cabeça do website? A cabeça do website é onde ficam várias informações importantes. Uma dessas informações é o título. Tá? Vou mostrar aqui. Título do meu site. Salvo aqui. Vamos ver aqui o título do meu site. Olha só onde está o título. Aqui, ó. Meu site. É o título do site. Ele não fica mais o nome do arquivo aqui. Ele fica aqui o nome do site. Meu site. Muito bem. E no body, o que tem no body? É o corpo da página. O corpo da página fica aqui, ó. O título da página, o corpo da página está aqui. Então vamos inserir alguma coisa no corpo da página. Lá me chamo Eric Bergamin. Está aqui. No corpo da página, o meu nome. Eu já criei a primeira estrutura HTML. Pronto, eu já fiz o meu primeiro site. HTML, head, title, meu site. Fecho o head, vai para o body. Olá, me chamo Eric Bergamin. Fecho o body e fecho o HTML.
Meu site HTML totalmente feito, 100% configurado. Muito legal, né não? Alguém está acompanhando aí? Estão entendendo aí, tudo bem? Estou indo rápido, se estiver indo muito rápido, se estiver indo muito devagar também, vocês me avisem para eu poder dar um andamento aí na disciplina. Sim, aumentar a fonte, não é certo? Aumenta a fonte sim, deixar maior. Se consigo deixar maior aqui assim. Não. Deixa eu editar aqui. Preferências, settings. Texto edito. Deixa eu ver aqui, font size. Fonte 14, vou botar aqui 20. Acho que 20 dá. Acho que deu, né? 20 tá bom, né? Pronto. Pronto. Ctrl mais, obrigado. Mas Ctrl mais ele aumenta tudo, né? Não aumenta só a fonte, aumenta tudo de uma vez. Mas enfim, obrigado aí por avisar se estiver ainda pequeno, eu aumento mais, mas acredito que esteja num tamanho bom, tá? Muito bem, vamos lá. Ótimo. Aqui, como disse, a tag HTML, a tag head, a tag title, a tag fechamento da tag head, a tag body e fechei a tag body e fechei o HTML, tá? Simples assim. Ou seja, eu coloco as tags e através das tags eu vou inserindo conteúdo e vou modificando o conteúdo da minha página. Se vocês entenderem o que são tags, tudo fica mais claro. Mais um pouco, vou aumentar mais um pouco então. Só aumentar mais um pouquinho. Settings. Fonte, botar 22, acho que 22 fica o tamanho bom. Ficou maior um pouquinho. Pronto. Senão vai ficar muito grande, quando a gente começar a incrementar isso daqui vai ficar praticamente... não vai dar para ler, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dividir aqui a página, entre a página aqui que eu estou produzindo e a página aqui que eu estou escrevendo. Fazer essa configuração aqui, acho que vai ficar interessante. Voltando aqui ao assunto. Vamos criar outras tags. Agora eu vou deixar esse meu nome mais bonito. Eu quero dar uma ênfase ao meu nome. Então eu vou colocar meu nome em negrito. A tag de negrito é B. Tá? Apareceu aqui, eu vou copiar aqui, vou recortar, Ctrl X, colar, Ctrl V. Vou salvar, é muito importante porque aqui você só modifica quando você salva. Tem muita gente que vai mexendo aqui e esquece de salvar. Ai meu Deus, não está funcionando aqui de jeito nenhum, eu estou fazendo e não está vindo para cá. Porque você não está salvando, né? Se você não salvar, não vem. Olha aí, meu nome aqui, deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui também. Pronto. Olá, eu me chamo Eric Bergamini. Tá? E Eric Bergamini está em negrito. Vamos colocar chamo em itálico. Chamo, itálico vem com I, fecha aqui, ele já fecha, porque o próprio Visual Code ele já fecha. Eu recortei, colei aqui, Ctrl S, salvei, vamos ver aqui. Olha aí, chamo ficou em itálico. Tá? Negrito, itálico, negrito B, itálico de I. Tá? E sublinhado é o quê? Vou colocar negrito e sublinhado. Sublinhado é U de underline. Opa. Vixe. Calma. Deixa eu ver. Não. Não fechou. U. Opa. Barra, U e fecha. Calma. Não corra não. Pronto. Vamos ver aqui. Vixe, o pessoal já está perdido aqui. Vixe, Maria, aí máquina virtual, infelizmente vai ter que ser outra disciplina, vai ter que ser em outro momento. Tenta falar com o professor da disciplina, se você não conseguir, você pode entrar em contato comigo via chat que eu lhe ajudo no que puder, tá bom? Essas dúvidas mais pessoais, assim, se vocês tiverem, vocês podem me perguntar via chat,
da disciplina. Como é uma dúvida pessoal, minha máquina do virtual não funcionou, meu computador está dando um defeito, não sei o que é. Aí você fala comigo no chat da disciplina que eu posso lhe ajudar de alguma maneira, tá bom? Ou tentar lhe ajudar pelo menos, né? Muito bem, vamos... Isso, exatamente. Cada tag tem uma função. Cada tag você vai colocando as tags e cada tag vai fazendo alguma coisa. Vamos colocar aqui, vamos começar a produzir o site. Vamos continuar produzindo. Eu coloquei esses espaços aqui, mas se lembre que os espaços que estão escritos aqui, eles não funcionam. Se eu colocar aqui 20 espaços, ó, vou salvar, não vai fazer diferença nenhuma aqui. Ó. O espaço aqui não conta de nada, tá? Lembre-se disso, que é muito importante. Então vou dar um espaçamento aqui só para visualmente a gente ficar mais agradável de entender. Tá? Vou colocar aqui um título. Título é H de header, né? H1 é o título principal. Eu vou colocar aqui no meu site o título principal de minha página web. Minha página web. Simples assim, o H1, minha página web, meu título principal. Se eu vir aqui, ó, olha só que grande. Minha página web é o título do site. Tá bom? Inclusive, eu posso colocar até o título, se eu quiser. Uma tag dentro de uma tag aqui, tá vendo? Minha página web, vou recortar isso daqui com Ctrl X e colar com Ctrl V. Minha página web, inclusive, está sublinhada. Muito legal, né? Agora tem várias coisas que você pode fazer, tá? Vamos fazer aqui. Viu que eu já utilizei várias tags aqui, já utilizei um H1, o título. A gente pode fazer um H2 também. Vou botar aqui com um H2, um H3. H3, tá? Que é o título 3. Conteúdo do site. Venho aqui, ó. Viu? Um título grande, o título pequeno. A ideia desse H1 é que é o título principal. O H2 é o subtítulo. O H3 é o subtítulo e por aí vai, tá? Isso, todas as tags devem ser fechadas. Não, todas as tags que a gente está utilizando. Algumas tags não precisam ser fechadas. Eu vou mostrar aqui algumas tags que não precisam ser fechadas, tá bom? Vou mostrar agora uma tag que não precisa ser fechada. Essa daqui, ó. Essa tag aqui não precisa ser fechada, que é essa aqui, o HR. O que essa tag faz? Vamos ver. Eu não vou dizer, eu quero que vocês vejam no site aqui e descubram. Olha o que essa tag faz. Ela insere o quê? Essa tag insere uma linha horizontal. HR vem de horizontal, tá? Insere uma linha horizontal para separar os conteúdos. Aqui é minha página, conteúdo do site. Aí eu começo a inserir o conteúdo aqui, tá? Olha só, HR ela não fecha. Por que que a HR não fechou? Porque essa HR não tem conteúdo. Entendeu? As tags que não têm conteúdo, elas não precisam ser fechadas, tá bom? Se uma tag tem conteúdo, ela precisa ser fechada. Se a tag não tem conteúdo, ela não precisa ser fechada. Simples assim. Entenderam? Por exemplo, outra tag. Eu vou escrever aqui mais uma coisa. Vamos colocar um texto aqui qualquer, tá? Vou salvar aqui. E vamos ver. Olha só. Uma coisa interessante. Vocês perceberam que o site aqui fez uma quebra de linha aqui, ó, entre isso é muito legal, mas eu gostaria de aprender mais. Isso aqui foi feito no site, essa quebra. Mas quem fez essa quebra foi o browser. Não fui eu, foi o browser que fez essa quebra, tá? Se eu aumentar aqui, ó, viu? A quebra some. Se eu reduzir, a quebra vai até o mínimo. Tá bom? Opa. Perdi aqui, pronto. Mas como é que eu faço para inserir uma quebra de linha proposital? Eu não quero que o browser quebre, eu quero eu quebrar. Tá? Eu quero quebrar a linha na hora que eu quiser. Então eu venho aqui e faço a quebra de linha. Quebra de linha
é break. BR. Quebra de linha tem conteúdo? Não, quebra de linha não tem conteúdo. É só uma quebra de linha. Então eu venho aqui, ó, BR e pronto. Não preciso fazer mais nada. Se eu vir aqui, ó, quebrou. Quebrou justamente o website onde eu mandei fazer a quebra de linha. Aí aqui para leitura eu já posso quebrar aqui também, porque já está quebrada lá. Vou adicionar outra quebra de linha aqui. Vai ficar duas quebras de linha. É tanto que o próprio VS Code, Visual Studio Code, ele nem insere a quebra, o afixamento, porque ele já sabe que BR é uma quebra de linha. Salvei aqui com Ctrl S. E olha só. Fiz outra quebra de linha no isso, é muito legal. Tá? E por aí vai, você vai inserindo tags e mais tags. Vou passar algumas tags das mais importantes que eu acho. Se vocês tiverem dificuldades, professor, sim, alinhamento de esquerda, direita, centralizado. Existem tags de alinhamento. Tá? Eu posso fazer uma tag de alinhamento aqui, como, por exemplo, nem existe mais. Essa center era uma tag antiga. Mas vamos ver se o site identifica. Identificou. É uma tag antiga, essa center. Ela não é mais suportada no HTML5, mas funcionou porque o browser ele teve boa vontade de fazer rodar. É tanto que o VS Code já deixou em vermelho para dizer, olha, isso aqui não vai funcionar direito não, viu? Isso aqui é meio quebrado. Você vai usar aí, o browser vai ler, porque o Chrome é bom, mas isso aqui está quebrado, hein? Tá bom? Alt Z para descer o texto. Sim, Alt Z é para ativar a quebra de linha automática. Tudo bem, tá certo. Aqui. Eu vou retirar isso daqui para centralizar. Mas uma coisa interessante. A gente centraliza com outras coisas. Isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho a maneira correta de você centralizar hoje em dia. Que é no caso quando a gente for formatar o texto. Formatar o texto é uma coisa. Inserir tags de texto rico, como negrito e tal, é outra coisa. A gente está primeiro aprendendo a inserir as tags básicas e fazer construir de maneira básica o site. Depois a gente vai aprender como formatar isso daí. Tá? Isso aí a gente vai aprender já já, não se preocupe não. Mas vamos aprender isso aí. O pessoal está adiantando conteúdo aqui, mas vamos por partes, porque senão o pessoal vai ficar confuso e não vai entender direito. Vamos primeiro se ater às tags aqui, depois a gente se atém aos atributos, depois a gente atém ao CSS. Mas primeiro tag, tá? Vamos aprender mais uma tag, que é uma tag que a gente vai usar bastante. A primeira tag que a gente vai aprender aqui é a tag lista, tá? Botar uma lista ordenada, order list, ou lista não ordenada, unordered list. Qual a diferença? A lista ordenada é uma lista 1, 2, 3, A, B, C, primeiro, segundo, terceiro. Uma lista não ordenada é umas bolinhas, uns quadradinhos, tá? Vou fazer uma lista não ordenada no caso, tá bom? E a minha lista não ordenada. Vou criar um item da lista. List item. Pronto. Vou botar aqui uma lista das coisas que eu gosto. Pronto, vamos fazer uma lista das tags que a gente aprendeu. A primeira tag que a gente aprendeu é H1. H1 quer dizer título 1. Outro LI. A gente aprendeu também H3, que é o 3. Né? A gente aprendeu também o HR. Opa! HR, que é uma linha horizontal. E por aí vai. Tá? Vamos fechar aqui a nossa lista só para ver. Olha aqui. Voltei ao normal porque eu tirei aquela tag torta. E vamos ver aqui. H1 título 1, H3 título 3, no caso de um L. Vamos botar uma OL.
para mudar, fazer uma lista ordenada, olha, 1, 2, 3, uma lista ordenada, tá bom? Simples assim. Vamos aprender mais uma tag, e a tag bem importante. A gente já viu muitas tags aqui hoje, eu acredito que vocês já tenham anotado, ou então visto, depois se vocês quiserem anotar no papelzinho, ou no bloco de texto, ou sair testando, inserindo essas tags no seu site, ou produzir até um site com essas tags iniciais, é bem bom, é muito bom, muito importante. As tags, além de conteúdo, elas também possuem outras coisas, que são atributos. Tá? Os atributos são elementos que dentro da tag que inserem mais informações na tag. Como, por exemplo, o colega aqui colocou o texto Align Center para você alinhar o texto no centro, tá? Vamos criar uma tag aqui que eu não criei ainda, que é uma tag de bloco. Todas as tags aqui, eu fiz algumas tags de bloco, mas a maioria das tags aqui que eu usei são tags em linha. Uma tag em bloco é uma tag que ela fica ocupando um espaço em um bloco, tá bom? Uma tag em linha é uma tag que não ocupa um bloco, ela ocupa uma linha. Por exemplo, a tag de B, ela não gera uma quebra de linha, ela não gera uma quebra. Você coloca o B e ele fica dentro daquele local, ele fica continuando o texto. Por exemplo, se eu botar oi, eu me chamo, ó, ele não gerou um bloco, ele continuou na mesma linha, continuou na linha. Se continuou na linha, ela não é uma tag de bloco, é uma tag de linha. Quando eu ensino uma tag de bloco, ele separa. Olha aqui, é uma tag de bloco. Viu? Ele gerou um bloco aqui. Ó. Ele não continuou na mesma linha, ele gerou um bloco. Esse bloco aqui é justamente o que diz, essa quebra aqui, justamente que diz que essa tag aqui, OL e LI, OL e UL são tags de bloco. Tá? Eu vou inserir outra tag de bloco aqui, que é uma tag muito usada no HTML, que é a tag de P. P é uma tag que gera um parágrafo. É uma tag de parágrafo, tá bom? Eu vou inserir um texto aqui, bem famoso, que é um texto chamado Lorem Ipsum. Tá, eu vou colocar um texto Lorem Ipsum, é um texto que não diz basicamente nada, tá? Não diz nada, é um texto genérico só para gerar bloco de texto para a gente testar, tá? Eu vou copiar o texto Lorem Ipsum aqui e vou colar aqui dentro do P. É um texto que não diz nada, é só um bloco de texto vazio para a gente montar e configurar o website. Então venho aqui, ó, tá aqui meu parágrafo. Olha só que interessante, se eu vir aqui, colocar qualquer coisa, pronto. E aqui, ó, tem o fechamento dessa tag de bloco aqui, um bloco novo, né, ou uma linha nova, no caso de qualquer coisa, e outro bloco, que é o bloco de parágrafo, tá? Dentro desse bloco de parágrafo, eu posso inserir os atributos. Por exemplo, eu posso definir que esse parágrafo aqui tem um ID, tem o identificador nesse parágrafo, por exemplo. ID, o identificador. Vou colocar aqui o identificador. O atributo é assim que você declara. Coloca a tag, certo? Espaço, o nome do atributo, igual, aí você coloca aqui, ó, abre aspas e fecha aspas, que é o valor daquele atributo. No caso ID, eu vou colocar o nome disso daqui como parágrafo. Percebam que eu não utilizei acento no parágrafo. É muito importante que vocês evitem utilizar caracteres especiais quando vocês estão inserindo linhas de configuração e programação. Por quê? Porque você pode se deparar com um browser que ele não está preparado para ler aqueles caracteres especiais de uma linguagem. No caso da gente do Brasil, tudo bem, tem acento, mas outras línguas elas não possuem acento. Tá? Então é importante que quando vocês utilizem quando for inserir alguma palavra dentro de alguma configuração, evitem cedilha, evitem acento, evitem. É melhor evitar porque não custa nada e vai garantir que não dê erro na montagem em algum país do exterior que não se adeque à linguagem ocidental igual a nossa, tá? No caso eu botei o ID aqui, identificador de parágrafo principal. Esse é o identificador, o nome desse parágrafo aqui é o parágrafo principal. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui o texto que o colega falou aqui na aula, né? Tem vários sites aqui, você vai botar no Google, assim, gerador de Lorem Ipsum, aí vai ter milhões de sites que geram esse Lorem Ipsum. Lorem Ipsum, na verdade, é um texto, tá?
bem famoso em latim, mas enfim, isso aí vai ficar gravado sim, vai ficar gravado para posteriormente, se vocês quiserem ver, tá? Se vocês querem o site que eu gravei, eu gerei esse site aqui, ó, loremy.io. Vou botar aqui no comentário. Esse site aí, loremy.io, tá? Vou colocar até aqui, ó, loremy.io, para vocês. Tá aqui https loremy.io. Vou fazer até uma coisa mais legal com esse loremy.io daqui a pouquinho. Vamos ver aqui o atributo. O atributo de textalign. Hein? Acho que não, hein? Olha aí, acho que não funcionou. Ele não funciona como atributo. No caso aqui, a gente teria que fazer outra coisa que eu vou só explicar mais tarde para centralizar isso daqui, mas não se preocupem com isso, tá? Continuando. A gente viu o identificador P. Vamos gerar aqui uma coisa. Vamos gerar uma coisa interessante nesse site. Tem uma ideia boa. Vamos gerar um link. Um link ou uma ligação. É uma palavra, uma imagem, alguma coisa que liga esse site a outro site, tá? Um link, ele tem uma referência, que é para onde, ao clicar naquela coisa, naquele item, naquele conteúdo, para onde a pessoa é levada. Para gerar um link no HTML, a tag A. A é a tag do link. Tá? Gerei um link. Um link tem conteúdo? Tem. O quê? O que é clicável. Se eu colocar aqui, por exemplo, um texto, se eu clicar no texto, eu vou ser direcionado para aquele local que esse link direciona. Se eu clicar aqui, se for a imagem, depois eu vou ensinar como coloca imagem, se eu clicar na imagem ele vai e por aí vai. Qualquer coisa que você colocar dentro do A, ao clicar naquela coisa você é direcionado, tá bom? No caso aqui eu vou colocar só um texto mesmo. Vou botar o nome, site loremy.io, né? Pronto. Só que eu tenho que dizer para onde vai. Para dizer para onde vai, eu vou inserir um atributo. O atributo que eu vou utilizar aqui é o href. Ou seja, a referência para onde a pessoa vai quando clicar. Como atributo, eu boto igual, abro aspas, né? Abro aspas e fecho aspas. E no caso eu vou colar aqui o site do loremy.io. Tá? Colei o site aqui, ou seja, quando eu clicar nisso daqui, ele vai para o loremy.io. Vou salvar, venho aqui para minha página, vamos procurar aqui, tá aqui embaixo, site loremy.io. Se eu clicar aqui, ó, ele foi para a página, tá? Acho que é o... Eu vou colocar aqui uma coisa interessante, que é o target. Acho que é blank. Eu acho que é assim. Deixa eu ver se é assim mesmo. Isso. Target blank. O que esse target blank faz? Ele está dizendo que o alvo, quando você clica, ele não vai abrir o alvo para onde ele vai ser direcionado, não vai ser na mesma página, como eu estava fazendo aqui, ó. Que é uma dúvida que todo mundo pergunta. Quando eu ensino o que é um A, todo mundo pergunta. Mas professor, como faz para abrir uma nova aba? Coloca esse atributo aqui, ó, target blank. Target blank. Agora, ó, ele abre uma nova aba. Tá? Ele abre num novo alvo, no alvo em branco. Tá bom? Simples assim. Vamos agora para o próximo passo, inserir uma imagem. Inserir uma imagem, tá? Imagem, a tag img. img. É assim que você insere uma tag de imagem. Se eu fizer só isso, e vir aqui salvar, o que vai acontecer? Não vai aparecer absolutamente nada. Por quê? Porque eu não disse qual é a imagem que eu vou inserir. Se eu não disser qual é a imagem que eu vou inserir, não vai funcionar. Tá? Eu vou entrar aqui no Google Imagem
Google Imagem e vou pegar uma imagem aqui qualquer. Imagem, vou botar exemplo aqui só para ver. Imagem qualquer aqui, sabe? Vamos botar uma imagem de design web. Imagem bem bonita aqui, pequena. Webicon. Pronto. Isso aqui tá bom. Quero pegar essa imagem aqui. Não sei nem se ela pode nessa imagem, tem até ver depois se pode usar. Mas acho que não vai ter problema de direito autoral, não. Só para ter certeza aqui. Pronto. Agora foi. Vou pegar essa imagem aqui. Salvar a imagem como? Vou salvar na área de trabalho como imagem.png. Salvar. Pronto. Imagem.png. Eu venho aqui, ó, na minha imagem e boto aqui a fonte dessa imagem, source. Tá? É igual, ó, já apareceu aqui o nome. O VS Code é muito bom, não precisa digitar imagem.png, mas está aqui, imagem.png, tá? Venho aqui, ó, e agora a minha imagem apareceu. Curiosamente apareceu depois, antes do Lorem Y. Acredito que seja por posicionamento. Não. Antes do site Lorem Y era para aparecer. Antes. Ah, agora foi. Ah, na verdade não aparece antes. Agora que eu entendi. Você lembra aquela história de que ele não reconhece o espaço? Ele não reconheceu o espaço, apareceu ao lado. Tá? Porque imagem, ela não é uma tag de bloco. Tá? Aqui eu preciso botar o BR para quebrar. Imagem é uma tag de linha. Agora quebrou. Tá? Muito legal. Uma imagem, além de tudo isso, ela pode ter outros atributos, como por exemplo o atributo alt. Alt é um atributo muito importante para a imagem. Por quê? Porque nesse alt é o que acontece quando eu coloco o mouse em cima da imagem, o que vai aparecer. No caso aqui, como não tem alt nenhum, não apareceu nada. Eu vou colocar uma descrição dessa imagem. Ponteiro sobre globo. Quando eu coloco aqui o meu mouse em cima, opa, não apareceu. Enfim, mesmo que não apareça, por algum motivo não está aparecendo, enfim, isso é importante porque é o seguinte, porque o alt, muitas vezes as pessoas que acessam a internet, eles não conseguem enxergar, eles usam leitores de tela, e essa pessoa que acessa a internet, que não consegue enxergar, eles só entendem as imagens através do alt. Se você não colocar o alt, aquela imagem é invisível para aquela pessoa. Vai aparecer que a imagem com o nome imagem, ponto final. A pessoa não vai saber do que se trata aquela imagem, tá? Isso aí é muito importante. Isso é muito importante. Continuando aqui para fechar o nosso conteúdo sobre HTML. Para fechar, vamos aprender a produzir formulários, que é o foco da nossa disciplina. Eu fiz um site aqui bem grande. Para inserir um formulário, eu vou inserir a tag form. Tá? Seria a tag form. Form seria o formulário. O que aconteceu que apareceu aqui? Nada, o formulário está aqui, acreditem, está aqui. Vamos inserir aqui, já que eu inseri o formulário, eu vou inserir o título do formulário. Aqui em cima. Formulário para inscrição. Vou colocar isso daqui. Mas antes vou colocar um HR aqui. Pronto, coloquei um HR para separar. Formulário para inscrição. Vamos começar a inserir formulário para inscrição. Vamos inserir aqui um label. Deixa eu
ver aqui. É o... Tá aqui, nome, 2 pontos. Eu vou colocar aqui o... input do tipo texto. Tá? De tamanho 10. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu inseri primeiro um label, que é o nome que vai aparecer. Vamos ver aqui no site. Nome. E aqui eu inseri um bloco de texto, uma inserção. Input é inserção. Tá? Label é um nomezinho, um rótulo. Mas outro nome para rótulo, tá? Label é tipo o rótulozinho, a etiqueta. E o input quer dizer que é inserção. Eu coloquei que eu inseri. O que eu inseri aqui dentro? Um texto. E qual o tamanho desse texto que vai ser inserido? Do tamanho de 10 letras. Ou 10 caracteres. Aqui espaço também pode ser. Eu posso botar aqui, por exemplo, um texto de 20 caracteres. Aí isso daqui vai ficar maior, vai ficar bem aqui, o dobro. Quer ver? Ó, ficou maior. Tá? 25 caracteres. Ficou também, ó, maior. Ou seja, estou ensinando como seria um formulário. Tá? Pronto. Tem alguém... sim, estão discutindo aqui no... Olha, gente, eu sei que vocês estão querendo discutir sobre disciplinas e tudo mais, mas tente focar nos comentários aí sobre a aula e sobre as dúvidas, porque eu preciso do feedback dos alunos para saber se eu estou falando muito rápido ou se eles não estão entendendo, para eu poder sanar as dúvidas aqui, tá? Voltando ao assunto, criei aqui um formulário e seria um input type do tipo texto, tá? Eu posso fazer outros tipos de input type. Input, vamos ver o que tem aqui. Type igual a... Olha aí, eu posso botar número, radio button, no caso, aquele botãozinho redondo, distância, busca, submit, enfim, tem vários tipos, tá? Password. Password, o que é esse password? É bem interessante esse password, vou falar sobre ele. Vou botar um size aqui também de 25, do mesmo jeito. O password é o seguinte, se eu vir aqui, ó, falta um label, né? Senha. Password é senha. Opa, eu tenho que vincular o label. Mas como é que vincula o label mesmo? Eu não me lembro como vincula o label. Bem, como eu não me lembro de uma tag, é importante que eu faça o quê? Procure na internet, tá bom? Existe um site que eu coloquei, esse site no fórum, acredito que alguém no fórum pediu para fazer uma wiki sobre todas as tags. Muito legal, eu pensei em realmente fazer essa wiki, mas aí eu pensei, já existe uma wiki com todas as tags do HTML. E é um site muito interessante que eu recomendo. Ficar automático conforme a pessoa está escrevendo? Tem, claro que tem. A gente vai, eu posso colocar isso aí como desafio mais tarde, quando a gente aprender o JavaScript e o CSS, vai ficar bem interessante. Tá? Sim, explicado no formulário. Formulário, caso é formulário mesmo, aquele formulário que você tem que preencher, que você vai ter o campo para onde você vai inserir as informações. Tá? Então, isso é um formulário. Aqui eu estou ensinando como produzir um formulário em HTML. Eu mostrei como insere aqui um tipo de texto, uma senha, no caso a senha aqui, ó, que foi o password. Input, que é a inserção do tipo password, ou senha. Se eu colocar aqui, ó, ele coloca as bolinhas, ele não aparece o nome. Mas se eu inserir meu nome aqui, ó, botei meu nome e minha senha, tá? Isso é interessante, esse input type password. Mas enfim, o que eu estava... Basicamente, formulário é isso. Eu estou mostrando como produzir um formulário passo a passo. Eu queria vincular esse label
Eu posso colocar isso daqui, BR aqui, botar uma quebra de linha, ele vai funcionar? Vai, mas não é isso que eu queria. Eu queria deixar vinculado, tá? Eu queria vincular o label ao, ao bloco aqui de inserção. Como é que eu faço isso? Eu não me lembro agora de cabeça, até porque são muitas tags, são muitos atributos. Eu normalmente, quando eu estou fazendo o site, eu sempre deixo aberto esse outro site que eu queria falar sobre ele, que é esse daqui, o W3 Schools, tá bom? Ele é um site muito bom, mas ele tem um defeito para nós, que é, para alguns de nós, né, pelo menos, que é ele está em inglês, tá bom? Isso daí fica complicado, porque como é que o site está em inglês, eu não sei inglês, o site para mim, se eu não soubesse chinês, o site tivesse escrito em chinês, para mim não faria diferença, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui a tag, tá? Label. Eu vou entrar na parte do HTML aqui, w3schools.html, e ele vai ter aqui, ó, várias tags aqui que eu posso procurar, tá? Vamos aqui na tag list. Sim, mas primeiro vamos deixar isso daqui em português, né? O site, como eu disse, está em inglês. Vamos tentar transformar esse site em português. Como eu mostrei lá no fórum como é que faz isso. Você vem aqui nesse íconezinho do logo, seleciona o idioma, no caso português também aqui, ó, português. E aí o site fica em português, tá bom? Ah, porque faz a tradução do Google não é melhor, mas pelo que eu li até agora é a suficiente para você utilizar, tá bom? Então vamos lá começar aqui. Eu quero saber qual é o nome da tag que eu estou querendo aqui. Inclusive ele tem aqui já um exemplo, ele faz um tente você mesmo, ele tem algumas aulas, ele é bem interessante, é bem completo esse site, eu gosto muito dele e recomendo a todos aqueles que quiserem aprender, tá? Vamos aqui às tags, atributos, cabeçalhos, parágrafos, estilos, formatação, vamos ver aqui tags, formulários HTML, ó, tá aqui formulários. Tá aqui um exemplo aqui de um formulário feito, forma elemento, e aqui ele vai ter, ó, deixa me ver, no final ele vai mostrar todos, como faz cada coisa utilizando o formulário, como é que funciona cada parte, mostra o exercício, depois ele lista todos os atributos. Todos os atributos, como eu disse, são muitos atributos, eu não vou me lembrar todos de cabeça, até porque não precisa. Tem o W3 Schools e vários outros sites que servem para isso, tá bom? Então, eu vim aqui, coloco, busquei aqui, vou procurar aqui um atributo que eu consiga vincular a tag. Achei aqui, ó. Estabelece um relacionamento entre um recurso vinculado e o documento atual. Especifica onde exibir a resposta que é recebida após o envio do formulário, tá? Eu acredito que seja essa rel. Só para confirmar, vamos ver aqui. Ou o for, né? Vamos ver se tem o for aqui. O for não tem. Não tem o atributo nome. Vamos ver aqui o quando usar o get. Isso aqui é outra coisa, método get post. O atributo target, né? O target length, o pessoal ainda coloca um underline aqui para funcionar. E tem um atributo for, como o colega aí falou, bem interessante. Deixa eu ver aqui o elemento label. Tá aqui o elemento, a tag, o elemento label, barará. O for do atributo tag deve ser igual ao id do atributo input, o elemento para vinculá-los. Pronto, é um for, como o colega falou aí, tá? Um for. Então vamos lá, achei aqui, ótimo. Vamos colocar aqui o label, for, né? Abrir aqui. Ah, mas está faltando uma coisa. Está faltando id, não é? Que ele disse que o for é um atributo que deve ser igual ao id do atributo. Você lembra que eu falei do id aqui, ó? Olha o id aqui que eu tinha falado lá em cima. Cadê o id, parágrafo principal? Eu vou ter que colocar o id no input, id. Botar aqui id, nome. Botar aqui campo, nome. Tá? Eu não coloco nem espaço, porque não é bom botar espaço em D também, né? E aqui, nesse daqui, eu vou botar campo, ID,
Olha aí. Campo. Senha. Salvo aqui. E agora eu venho aqui e dou um for. For. Campo. Senha. E aqui o for. Campo nome. Vamos lá ver no nosso site se deu certo. Eu vou tirar esse BR aqui porque eu não quero BR. Vamos ver. Ainda realmente tem que ter esse BR. Mas deixa eu testar fazer uma coisa aqui. Será que ele quebra? Quebra. Então vamos lá. Esse label ele está vinculado, tá? Vou colocar outro BR aqui. RBR. Está vinculado a o input. E por fim, eu vou colocar o último input, que é o input type qual button. Mas não é button no caso. Button é para botar um botão simples. Eu preciso botar um submit, porque o submit ele vai enviar o conteúdo do formulário para algum lugar para tratá-lo. Esse algum lugar é o objetivo que veremos nas próximas aulas, nos próximos módulos, que é como tratar as requisições recebidas de um formulário. Entendeu? Basicamente, um sistema web é isso que a gente vai fazer. Vamos criar formulários, visualizações, que é visualizar os conteúdos inseridos em formulários no site, e depois tratar esse conteúdo para ser apresentado. Basicamente é isso. Você tem um campo onde você vai inserir um conteúdo, você vai ter um local onde esse conteúdo vai ser guardado e tratado, e depois você vai ter um local onde esse conteúdo vai ser exibido. Certo? Esse é o objetivo geral dessa disciplina. Produzir um formulário, um local de inserção de conteúdo, tratar aquele conteúdo e exibir aquele conteúdo. Entenderam? Então vamos trabalhar bastante com formulário. É muito importante que vocês aprendam como produzir um formulário, porque a gente vai trabalhar bastante com ele. Tá? Vou deixar até o form para mais tarde, quando a gente aprender como mexer. Eu não vou nem mexer nesse form aqui agora. Tá? Vamos botar aqui input type submit. Esqueci até como é que faz. O alt não é texto não. Como é que é? Até me esqueci aqui. Submit. Submit. Aqui é o formulário HTML, form, input, type, submit. Submit, aí tem um texto submit. Não lembro se abre e fecha. Ixi, Maria. Value, meu Deus do céu. Enviar. Pronto, enviar, só que eu vou dar uma quebra de linha aqui também. Fiz o login, nome, senha. Está muito junto. Nome, senha e enviar. Quando eu clico aqui acontece o quê? Ele recarrega a página. Por quê? Porque não tem nenhuma ação vinculada ao botão enviar. Eu tenho que gerar uma ação. O submit, ele fecha o formulário e executa a ação. Como é que eu executo a ação? Como é que eu executo a ação do formulário? Eu vou trabalhar aqui no formulário, tá? Submit. Nem me lembro mais. Enviar. Formulário, vamos ver aqui. O formulário ele tem o ação, no caso action. Tudo bem. E aí eu vou dizer para onde vai. No caso a gente pode ser um PHP, pode ser qualquer outro. A gente vai ver o que vai colocar, tá? Mas no caso vai ter o script que vai tratar esses dados
e o que ele vai fazer com esses dados. Tá? Esse script a gente vai começar a produzir já a partir da próxima aula. Tá? Já a partir da próxima aula vamos começar a trabalhar com scripts que vão tratar os dados vindos de um formulário. Eu coloquei uma tarefa no site da disciplina de produção de um formulário para a gente começar, para vocês fazerem em casa. Essas atividades que eu fiz, essas tarefas que eu estou publicando, e vou publicar mais tarefas ao longo da disciplina, elas não têm como ser corrigidas, até porque são muitos alunos e para analisar o código de todo mundo ia ser uma loucura. Mas é importante que vocês façam essa tarefa, porque eu vou utilizar essas tarefas para fazer a apresentação das videoaulas e das lives nas disciplinas. E muitas dessas tarefas irão cair nas avaliações, que são nas avaliações automáticas, tá certo? Que lá vão ter, por exemplo, eu vou colocar a questão de marcar e também questão de autocompletar. Você vai, por exemplo, vou deixar um campo aqui em aberto, você vai ter que botar o que tem nesse campo, o que tem nesse nome. Qual é a tag, você vai ter que inserir a tags ou montar a ordem das tags para saber qual é a ordem que tem que ter. Tudo isso daí vai cair nas questões avaliativas, tá bom? Então é importante que vocês saibam, nas questões avaliativas, o que vocês estão fazendo na parte prática. E a parte prática vocês vão conseguir aprender a parte prática quando vocês começarem a executar ou vocês começarem a produzir as tarefas. No caso, tem uma tarefa em aberto que é produzir um site com um formulário. Produzir um site com formulário e está lá com a tarefa em aberto. Justamente para vocês terem dúvidas de começar a produzir por si mesmos, vocês vão começar a sentir um monte de dificuldades e eu quero que essas dificuldades sejam sanadas justamente com comigo, né? Comigo e com os professores durante a execução dessa tarefa. Tá certo? Só para finalizar aqui, eu vou dar uma introdução básica do que é CSS. É importante porque a gente também vai tratar com CSS. CSS é Cascade Sheet Style, tá? Ou seja, é uma folha de estilo em cascata, tá bom? O CSS serve para adicionar um estilo, como por exemplo a dúvida que foi feita aqui, onde guarda os dados num banco de dados, mas isso aí a gente vai ver depois. Agora não, mas basicamente vai criar login para usuários, certamente vou botar um login mais tarde e poderia utilizar as divs. Posso, eu vou falar primeiro do CSS, depois eu vou utilizar uma div aqui com CSS para explicar basicamente o que é uma div, tá? Mas na disciplina lá eu coloquei 2 videoaulas, uma delas eu explico como funciona a div. Eu explico como criar uma div, explico depois como produzir um formulário, e depois eu faço até uma brincadeira que eu monto o símbolo do IF com divs, tá certo? Mas eu vou explicar. Primeiro vamos entender o que é CSS. CSS serve para adicionar estilo. Existem 3 formas de adicionar estilo no site. Eu posso adicionar estilo diretamente numa tag utilizando o style, o atributo style. Eu venho aqui, por exemplo, H1. Vamos ver o meu H1 aqui. Tá aqui o H1. Tá preto. Eu quero deixar esse H1 azul, tá? Eu venho aqui, aqui não, aqui. Eu venho aqui e coloco style. A maioria das tags, acho que todas as tags tem esse atributo style, tá? Aí aqui dentro eu vou dizer qual é o código CSS que vai configurar ou vai dar estilo a essa tagzinha aqui H1. No caso aqui é a cor. Vou mudar a cor. Cor em inglês é color. Eu já coloco aqui o bom do VS Code, que ele já produz tudo, não preciso vir aqui me estressar. Vou colocar aqui azul. Ctrl S. E o nome minha página web ficou em azul, tá bom? Essa é a maneira mais simples e direta de você colocar um estilo dentro de uma página HTML. Existem outras maneiras? Existem outras maneiras. 2 outras. A primeira maneira é você colocar dentro de uma tag style. Tá? Eu venho aqui no head, crio uma tag style. Tá? E aqui dentro eu começo a colocar vários atributos CSS, vários atributos CSS que vão mexer nas tags. No caso aqui eu vou colocar o mesmo style aqui, eu vou apagar esse style, vou colocar só o color blue. Aqui dentro, ó, color blue. Deu um ruim.
Qual foi o ruim que deu? Porque o que vai ficar cor azul? O H1. O H1 vai ficar azul. Eu venho aqui e eu abro, para você botar as tags dentro, você vai abrir a chave e fechar a chave. Pronto, abri a chave e fechei a chave. Color Blue no H1. Muito bem, vou até tirar esse style porque eu não preciso mais dele por enquanto. Se eu vir aqui, ó, continua H1. Só que o H1 continua azul. Porém, tem um detalhe. Eu disse aqui que todos os H1s ou todas as tags que tiver o H1 vão ficar com a cor do texto azul. Certo? Se eu criar outro H1 aqui, eu vou trocar esse H3 por H1. Tá em preto, né? Se eu salvar, ele vai ficar, ó, em azul, porque eu defini lá que todas as H1 são azuis. Essa é a segunda maneira de você produzir o style. Primeiro dentro da tag, depois dentro da tag como atributo, depois dentro da tag como style. E a terceira maneira é em um arquivo separado. Tá? Eu venho aqui e coloco um link para esse arquivo do tipo style sheet, enfim. Coloco um link aqui no head para esse arquivo e digo que a folha de estilo vai ser puxada daquele arquivo HTML, ou aquele arquivo CSS, tá? Como é que funciona? Por que existem os três estilos? Primeiro, porque quando eu quero fazer uma modificação pontual, eu vou lá e coloco dentro da tag mesmo, uma modificaçãozinha pontual, ok. Se eu quiser fazer uma modificação maior, estrutural, aí eu coloco ou dentro da tag style aqui, se eu quiser economizar o espaço, ou eu coloco num arquivo separado, se eu quiser botar muito mais funções. Porém, existe uma hierarquia nessa inserção. Se eu colocar a tag como atributo aqui, o CSS como atributo, se eu colocar o CSS como atributo, o que vai acontecer? Ele vai ter uma prioridade muito maior do que essa tag aqui, dentro da tag style, que vai ter uma prioridade maior do que dentro de um arquivo separado. Como assim, professor? Vou explicar. Eu não defini aqui que todas as tags H1 têm a cor azul? Sim. Se eu vir aqui e colocar um style e dizer que tem a cor, vamos ver aqui, chocolate. O que vai acontecer? Quero saber o que vocês acham. Eu vou dar um tempinho aí para vocês escreverem no comentário. O que vai acontecer? Esse texto aqui, ele vai ficar, esse aqui, minha página web, ele vai ficar azul ou vai ficar chocolate? Pode criar uma pasta com style.css sim. Eu quero que vocês expliquem. Eu vou responder as dúvidas e vou falando enquanto vocês explicam aí. O que vocês acham? Vão ficar azul ou chocolate se minha página web? Eu quero que você responda quando eu respondo as dúvidas. Esse tag de pré-formatação, eu não entendi o que é essa tag de pré-formatação. Queria que você explicasse melhor. Qual servidor que você recomenda para hospedagem de um site? Aí eu recomendo o que eu uso, que é o GitHub. Se quiser uma hospedagem grátis, né? Mas o seu site vai ficar aberto para a maioria das pessoas verem. Dá para criar uma pasta CSS, dá para criar uma pasta CSS, como eu falei. Como faz para comentar? Tá? Como faz para comentar? Eu vou falar já. Se comentar, você comenta colocando isso daqui, ó. Pronto. Aí aqui dentro, isso é um comentário, tá? Vai ficar o quê? Azul, chocolate. Tem gente que disse azul, tem gente que disse chocolate. Eu vou dizer. Você lembra daquela história da prioridade? A maior prioridade é dentro da tag como atributo. Qual é o atributo de cor que está dentro da tag? É a cor chocolate. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? Chocolate. Tá? Exatamente isso, por causa da prioridade. Ó, se fizesse uma questão, é questão de prova, viu? Facinho. Entenderam? Inclusive, quando eu fiz o concurso para o professor do IF, caiu essa questão e muita gente errou. Acredite se quiser, essa questãozinha matou muita gente, matou não, assim, eliminou muita gente, porque o pessoal não entendia atributo de CSS, a prioridade e hierarquia de atributo, a hierarquia de estilo de CSS. Tá?
Sim. Certo. Bem, enfim, vocês entenderam o que é o CSS, tá? Vamos entender outra coisa do CSS. A gente viu como inserir em uma classe, em uma tag. Agora vamos aprender a inserir em uma classe. O que é uma classe? Uma classe é o que quando eu digo o seguinte, que várias tags do mesmo estilo, do mesmo tipo, vão ter um atributo igual. Por exemplo, eu quero colocar aqui dois tipos de H1. Tá? Eu quero colocar o H1, o título verde e o título azul, tá bom? O título verde e o título azul. Com o título verde, eu vou ter a color green, né? O título azul, eu vou ter a color blue. A cor blue, ponto e vírgula para fechar, senão dá erro. Mas como é que eu faço para dizer que quem é que vai ter o título verde e quem é que é o título azul? Aí eu vou criar essa classe. Como é que você cria a classe no CSS? Você coloca aqui um ponto. Ponto. Feito. Esse ponto quer dizer o quê? Que isso daqui é uma classe, tá bom? Então vamos lá. Tem dois, eu vou tirar esse style daqui. Tem dois H1. Minha página web e conteúdo do site. Se eu disser que esse aqui é da classe título verde, tá? Título, mas como eu disse que não é bom colocar acento, então fica assim. E esse daqui é da classe título azul. O que vai acontecer? Olha só. Isso aqui ficou verde, porque essa classe do título verde. E esse aqui ficou azul, porque é da classe do título azul. Tá? Tudo bem, eu coloquei para título. Mas se eu vir aqui ó, e colocar dentro do i, título verde, o que vai acontecer? Esse chamo aqui vai ficar ó, verde. Por quê? Porque eu vou inserir dentro desse i aqui, ó, vou inserir nisso daqui, eu vou inserir esse atributo aqui, ó, que é uma cor, esse estilo aqui, que é uma cor verde, tá bom? Então não posso nem botar nem título verde, vou botar aqui texto. Texto verde, texto azul, e vem aqui e muda aqui, ó. Texto, 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 texto. Salvei tudo e ó, ficou aqui tudo do mesmo jeito, funcionando. Criei uma classe. Agora vamos para outra coisa. Eu posso dizer também que um ID, ou seja, um atributo que tem o ID X, ele tenha um estilo. Tá? Como é que eu faço? Eu digo o ID é uma hashtag, tá? Que é o sustenido. Tá? Vamos ver o ID aqui que eu coloquei do P aqui. PID parágrafo principal. Eu vou colocar aqui. E outra coisa, é bom... vou só dar uma dúvida aqui, que geralmente o pessoal pergunta. Professor, se eu colocar o ID e sair colocando ID em vários itens aqui, vários elementos com o mesmo ID, vai acontecer um problema, porque o ID é um identificador. O que isso quer dizer? Quer dizer que é bom que cada identificador seja único, para você não ter problemas no futuro quando você trabalhar com identificador e der um erro geral no seu site. Ou seja, o identificador é algo único, é algo que identifica uma tag. Se você colocar mesmo o ID em várias tags, ao invés de usar classe, utilizar ID e sair colocando ID em tudo, você vai ter um problema e você não vai conseguir produzir direito, não vai ficar correto. É interessante que só tenha um ID para cada tag. Um ID único, tá bom? Então vamos lá. Coloquei aqui o parágrafo principal, que é esse parágrafo do Lorem Y. Aí aqui eu vou colocar o texto align center. Pronto. Ou seja, esse texto vai ser centralizado. Inclusive eu posso colocar aqui, ó, center, justify, left. Tá, left vai ser centralizado, esquerda, right. Opa. Direita. Justify. Justificado. Tá?
Ele não deixa espaçozinho. E center centralizado. Tá? Posso definir também aqui várias outras cores. Mas agora vamos à última coisa que o pessoal me pediu aqui, que é para fechar, que são as divs, tá bom? Eu vou dar uma reduzida aqui, vou colocar uma div aqui em cima. O que é uma div? Div é uma divisão no site. Basicamente é um bloco, é uma tag de bloco. Como eu falei, as tags em linha e as tags em bloco. É uma tag em bloco que você consegue criar uma área, uma zona dentro do seu site, e você consegue configurar aquela área de várias maneiras, tá bom? Eu vou ensinar aqui a maneira básica, eu não vou me aprofundar, até porque eu vou falar mais sobre isso posteriormente, no próximo módulo, na disciplina de Design Web. Eu explico como utilizar a div, explico como alinhar a div automaticamente no seu site, eu vou dar uma aula específica só sobre divs mais à frente. Mas agora vamos saber só o básico. O pessoal pediu, eu vou colocar. Uma div tem que ter um conteúdo, no caso aqui eu não vou colocar nada dentro da div, vou colocar um conteúdo vazio. NBSP, como eu falei, o espaço no blank space. Ok, fiz minha div. Vamos ver minha div aqui no site. Ele vai aparecer? Apareceu. Tá aqui, ó. Estão vendo? Não, né? Sabe por que vocês não estão vendo? Porque ela está vazia. Não tem nada dentro. Não é? Então vamos identificar essa div. Vou botar aqui a div de cor. Vou botar aqui uma cor verde do IF, né? Div verde. Eu gosto muito da cor verde. Vou ver aqui. Hashtag verde. E vou colocar aqui algum atributo na cor, na div, para a gente enxergar. A div está vazia, então vamos colocar aqui um background color green. Vou salvar, vou vir aqui. E olha só onde está a minha div, está aqui, ó. Uma tag de bloco, linda, bem organizadazinha. Eu posso ainda trabalhar essa div de várias maneiras, como por exemplo, eu posso vir aqui e colocar largura. Vou botar uma largura de 100 pixels. Opa. Ó, reduzir o tamanho. Uma altura, em inglês height, a altura de 100 pixels. Fiz um quadrado da minha vida. Uma borda, radius. Vou botar aqui de 10 pixels. $15 pixels. 15 pixels. Pronto. Tá? Eu fiz aí a minha div. Entenderam aí sobre div? Sim, é isso aí. É um atalho do Visual Code, tá? Você seleciona tudo e usa o atalho. É muito interessante para fazer o que você quer transformar em comentário e o que não quer transformar em comentário, tá? Bem, basicamente, acredito que eu já dei uma explanada muito boa sobre HTML, CSS. Aí outra coisa também, se você quiser botar uma div do lado da outra, você usa o float, tá? Vou colocar no caso aqui duas divs. Vou botar o float aqui para mostrar como é que elas funcionam. Float, você faz com que a div flutue. Se eu vir aqui, claro que pode inserir. A div insere conteúdo. Aí, inclusive, vamos colocar aqui uma imagem dentro dessa div, tá? Imagem, não, eu vou botar uma letra. Vou botar aqui um H1. H1. Vou botar aqui a letra B. De Bergamini. Coloquei outra div, coloquei aqui B. Ah, mas professor, eu quero colocar esse B no meio da div. O que eu vou fazer? Aí eu vou trabalhar com várias coisas. Tá bom? Tem várias maneiras. Mas basicamente eu vou colocar um monte de CSS aqui para colocar, como text align, center, tá? Ele já vai centralizar aqui no meio. Aí eu vou trabalhar com a borda não, padding. Vou botar aqui um padding de
padding 40 já vai. Pronto, tá bom demais aí. O B já tá bem centralizado. Se eu vir aqui tamanho width, eu vou botar aqui, eu vou botar um padding de 50. Eu vou colocar o width de 10. Ele vai, ó. O height de 10. Pronto. Ixi. E o padding ficou 50, mas por que não ficou no meio? Tá aqui 20. Ai, eu não me lembro agora de cabeça como eu faço para centralizar. Aqui é dois atributos. Aqui é um table ident. Colocar o H1 dentro da div pode, como eu coloquei aqui, né? Eu não me lembro, centralizar no meio é bem chatinho mesmo. Eu não me lembro agora de cabeça como é que faz. Mas enfim, basicamente é isso. Eu vou tentar fazer só um espaço aqui. Eu vou dar um margem. Uma margem aqui de 10 por x. Pronto. Trazer um conteúdo dentro da div meio chatinho, né? E Estou pegando dois discos, por isso que tá assim. Não, basicamente é tudo isso que não tem muito a ver, não. Tem uma maneira de você centralizar o conteúdo do Adiv, porque realmente agora eu não estou me lembrando de cabeça. Mas eu já fiz isso várias vezes, mas realmente eu me esqueci, deu um lapsozinho. Acho que é a hora também, que já são 10 horas da noite. Mas enfim. Só para adiantar o conteúdo, até porque essa parte fica para mais tarde. Não era nem para eu estar falando sobre isso agora. Mas só para finalizar, dar um float aqui, porque é o seguinte, o float é, por exemplo, quando você coloca as divs, a div sempre fica uma em cima da outra. Se eu quiser colocar a div, o pad metade do height, talvez funcione, vamos ver. Acho que não deu muito certo, não. Vou botar 40, vou botar 25 e aqui eu vou botar 50. Não vai funcionar isso, não é assim não. Eu me lembro que tem dois atributos aqui que tem que colocar, mas eu não me lembro o que. Não me vem na minha cabeça, não me lembro, não vou ficar procurando, até porque isso não é importante agora. Vamos dar só o float, para vocês entenderem o float que eu falo lá e eu mostro também na videoaula que eu postei, como produzir o float. O float é da seguinte maneira. Você percebe que quando você coloca as divs sempre ficam uma embaixo da outra. Se eu quiser colocar uma div do lado da outra, eu vou dizer que essa div vai flutuar, tá? Essa div ela vai flutuar. Como assim flutuar? Eu vou fazer com que a div ela flutue, ela fique, suba, tá bom? Para onde ela vai flutuar? Vou botar aqui que ela vai flutuar, o float left, ele vai flutuar para a esquerda, e a div vem, ó, para cá. Inclusive tudo que for conteúdo vai flutuar para a esquerda também, como aqui aconteceu. Principalmente porque isso daqui está fora de uma tag de bloco. Se eu colocar aqui um P, eu acho que resolvo isso. Vamos ver se eu resolvo isso com um P. Aqui. Opa, cadê o HR? HR aqui. Vamos ver. Não resolvi. Porque tá um float. Aqui abaixo. Deixa eu ter que botar bloco code e dá um trabalho danado fazer isso. Depois eu vejo, não vou me ater isso não. Mas enfim, basicamente, isso é o HTML que vocês vão precisar saber para a disciplina. Tá bom? Vocês vão saber como configurar um CSS, o que é CSS, o que são as tags, como organizar as tags, tá? Justify Content Center, o Align Item Center. Isso aí eu vejo depois. Eu sei que vocês estão procurando, feito loucos aí, como fazer. Se vocês quiserem fazer depois, eu procuro, mostro a vocês na próxima videoaula como eu fiz. Mas eu acho que isso aí não é o objetivo da videoaula. Eu prefiro me ater mais. Vamos deixar isso daí para a próxima aula. Eu vou mostrar bem interessante, bem legalzinho como fazer tudo.
nas aulas de web design, eu mostro, aí a gente trabalha com isso mais a fundo, com produzir o site. É tanto que eu mostro até na videoaula, acho que no formulário, eu mostro como inserir, como botar uma tag do lado da outra, com vários recursos interessantes para deixar o site mais bonito, como fazer um menu suspense, isso aí tudo, como deixar o site responsivo, tudo isso a gente vai ver na parte de design web. Aqui eu quero ensinar como programar, e como programar eu tenho que me ater primeiro ao básico. Eu estou passando essa parte porque, teoricamente, era para design web vir antes, e design web banco vir antes de programação para web. Só que por algum motivo, também por causa da disciplina, por causa dos módulos, elas vieram depois. Só por uma questão de módulo, elas vieram depois. Mas aí eu já falei, tentei consertar, e aí o que eu fiz? Como eu tinha um tempo bom, eu tenho 8 semanas para administrar essa disciplina, e são 5 módulos, são 6 módulos, são cinco blocos de conteúdo a ementa, e eu resolvi utilizar mais ou menos uma semana e um bloco maior, que é o bloco de programação, o bloco de 2 semanas, tá certo? E dar uma introduçãozinha de 2 semanas sobre rede de computadores e sobre web. Quando a gente for inserir no banco, eu faço uma videoaula extra explicando como trabalhar com banco de dados. Também é uma coisa simples e sem nada profundo. Eu vou ensinar o que é uma tabela, o que é uma conexão, uma relação entre as tabelas, vou ensinar o que é um insert, o que é um join, né, join, enfim, vou ensinar o básico do banco de dados, como fazer um select, como inserir com o comando HTML no banco de dados. A gente vai trabalhar inclusive com um banco de dados bem simples, o que utiliza o Node.js, tá? É um Node.js que utiliza o JSON. É um banco de dados simples em cima do JSON. Nem vou usar banco de dados mesmo como MySQL ou como Postgres nessa disciplina. Na disciplina de banco de dados, eu não sei quem vai administrar, mas eu vou indicar para a pessoa, olha, você vai ensinar, o pessoal já tem um sistema que funciona com o JSON, então você tenta direcionar o pessoal você vai estar como produzir um banco, você tenta direcionar o pessoal para acessar o banco, ao invés do JSON, acessar o banco de dados, tá? Eu acho que essa videoaula já está mais de 1 hora, está muito grande e está muito extensa. Eu acho que eu vou ter que finalizar a videoaula por aqui, já está 1h30 de videoaula, está muito videoaula, muito conteúdo. Eu espero que esse conteúdo dê para fazer a tarefa de hoje, dessa semana no caso. Esse conteúdo vai estar disponível no site, para quando vocês quiserem acessar, vocês vão lá, clicam e assistem. Qualquer dúvida eu estarei presente no fórum. Tá? Se vocês quiserem fazer depois e me mostrar que fizeram o Bzinho alinhado no meio e o código que utilizaram para ficar alinhado no meio, eu vou ficar muito feliz, vou olhar, eu quero ver se vocês conseguem fazer isso daí, tá bom? Eu espero ter sanado a dúvida de todo mundo sobre o básico do HTML. Eu queria que vocês criassem o seu próprio site, sua página pessoal. Depois eu posto até o final da semana, eu posto na página da disciplina um local onde você pode inserir um tutorial de como fazer um servidor web, inserir o site do servidor web para você deixar o seu site disponível para todo mundo, dizer, eu tenho meu website próprio. Enfim, banco não estruturado, não, vamos utilizar um banco normal, só que simples. Vai ter um banco estruturado, vai ter estrutura do banco, não é um NoSQL, tá? Não se preocupe não. É um banco SQL, estruturado normalmente. A única diferença do banco é que a gente vai utilizar um arquivo de banco. O banco vai ser um arquivo, eu não vou utilizar um banco, que o JSON é um arquivo JSON, como um XML, tá? Um arquivo. Eu não vou utilizar um banco complexo, eu vou utilizar um banco que gera JSONs e lê de JSON. Isso aí é o que a gente vai ver na disciplina. Essa videoaula vai ficar disponível. Vai ter... eu vou procurar um PDF. Só que o material dessa disciplina é o material de design web que a gente vai ver mais futuramente. Tá? Então, se vocês quiserem a parte escrita, tem o site do W3C que tem praticamente tudo a respeito de HTML. Tudo lá tem exemplos, você pode modificar o exemplo, você pode fazer os exercícios lá, inclusive tem exercícios que eu recomendo que vocês façam, tá? E depois, posteriormente, a gente vai começar a fazer, a próxima aula já vamos começar com JavaScript. Tá? A próxima aula já vai começar a produzir alguma coisa de JavaScript para gerar um conteúdo dinâmico no site. De maneira que você vai lá, coloca, preenche, ele vai gerar um conteúdo extra. Ele vai aceitar aquele submit, ele vai executar um código JavaScript e vai para a próxima página. A gente vai começar a trabalhar com variáveis, eu vou te ensinar o conceito de classe, variável, de tudo. A gente vai aprender na próxima aula os conceitos básicos iniciais da disciplina. E próxima aula nós teremos uma avaliação
uma avaliação, uma atividade avaliativa. Na próxima aula teremos atividade avaliativa, como eu disse, é uma atividade avaliativa automática. É uma atividade avaliativa automática. Vocês terão 3 chances para concluir. Vocês terão 1 hora entre as chances para concluir a atividade. E vocês têm que atingir pelo menos de 10 questões, você tem que atingir 7 questões assertivas. Você tem que acertar 7 questões para poder passar, para ter uma nota adequada. Se você, professor, acertei menos, isso significa o quê? Significa que você na próxima atividade você vai ter que acertar mais. E por aí vai, porque cada módulo vai ser cada atividade dessa vai ser 1/6 da nota final. A nota final compreende na soma de todas as atividades dividido por 6. Tá? Simples assim. Vão ser 60 questões, eu pego a nota de 60 questões, somo e divido por 6, vai ser sua nota final. Tá certo? Espero que todos tenham aproveitado e muito essa videoaula. Vai ficar disponível no site da disciplina. Qualquer dúvida pode entrar em contato nos fóruns. Eu acho que eu consertei o fórum que estava, o fórum não estava funcionando. Eu acredito que eu tenha consertado os fóruns. Eu queria que vocês fossem lá e tentassem postar para ver se realmente deu certo. Vai ficar aberto, disponível essa aula, e todas as atividades de todas as aulas vão ficar disponíveis até o final do curso. Eu não vou fechar. O último dia do curso é o último dia do prazo máximo que tiver no curso, vai ser o último dia para você enviar suas atividades. Mesmo assim, vocês não deixem acumular atividades, senão você tem muita coisa por fazer e vão acabar errando, se atrapalhando e não vai dar certo, tá? É isso, espero que todos tenham aproveitado. Nos veremos na próxima semana, na segunda-feira, onde veremos JavaScript. E essa semana ainda eu vou publicar um material escrito e vou publicar também o podcast na sexta-feira. Eu vi que o pessoal gostou muito do podcast, eu vou publicar o podcast novamente na sexta-feira, falando sobre JavaScript. Sexta-feira vamos falar sobre classe, sobre variáveis, sobre o conceito básico de programação em JavaScript, tá? Espero que todos tenham gostado dessa videoaula. Nos veremos na próxima. Até mais.